Vejamos agora a resolução do exercício 3. Neste exercício, dão-nos o valor exato desta expressão e pedem-nos para determinar o valor exato desta outra expressão. A primeira coisa que devemos fazer neste exercício é fazer a redução ao primeiro quadrante, ou seja, simplificar estas razões trigonométricas. Repara, a tangente de menos x é igual a menos tangente de x. Como podes observar, vamos desenhar dois ângulos, um de lado extremidade x e o outro menos x. A tangente de x é dada pela ordenada deste ponto e a tangente de menos x é dada pela ordenada deste. Como podes observar, são simétricos. Continuamos e agora vamos estudar o cosseno de menos π meios menos x. O sentido negativo é o sentido do movimento dos ponteiros do relógio, assim sendo 0 menos π meios menos x. E vamos comparar com x. O cosseno de menos π meios menos x será a abscissa deste ponto, que vamos comparar à ordenada deste. Então, como podes observar, o cosseno de menos π meios menos x é simétrico do seno de x. Logo, vamos substituir cosseno de menos π meios menos x por menos seno de x. Seno de π meios mais x será o simétrico do seno de x. Repara, aqui temos um ângulo de amplitude x e aqui π mais x. Sabemos que o seno de π mais x é a ordenada deste ponto e o seno de x é a ordenada deste. E como podes observar, são simétricos. Assim, vamos substituir por menos seno de x. Simplificando, obtemos menos tangente de x mais 1 meio de seno de x menos 1 meio de seno de x igual a raiz de 2 sobre 2. Como 1 meio de seno de x e menos 1 meio seno de x são simétricos, então obtemos que menos tangente de x é igual a raiz de 2 sobre 2. Ou seja, a tangente de x é igual a menos raiz de 2 sobre 2. Repara que acabamos de descobrir o valor exato da tangente do ângulo. Uma outra informação do enunciado é a de que x pertence ao intervalo aberto menos 3π meios a menos π meios. Repara na representação geométrica na reta numérica deste intervalo. Tem extremos em menos 3π meios e menos π meios, e menos π é um valor que pertence ao intervalo. Vamos agora passar para a circunferência trigonométrica. Como sabes, o menos π tem aqui o seu lado de extremidade. O menos π meios tem aqui, como sabes, menos π meios tem aqui o seu lado de extremidade. Menos π aqui e menos 3π meios aqui. Assim, um ângulo de amplitude pertencente ao intervalo de menos 3π meios a menos π será um ângulo de segundo ou terceiro quadrante. Mas, atendendo a que a tangente é negativa, então, obrigatoriamente, o ângulo terá que pertencer ao segundo quadrante. Vamos agora simplificar a expressão da qual pretendemos determinar o valor exato. Comecemos então por estudar o seno de menos π meios mais x. Repara que menos π meios tem aqui o seu lado de extremidade e mais x está algures no quarto quadrante. Portanto, menos π meios mais x tem aqui o seu lado de extremidade. Vamos comparar com x. O seno de menos π meios mais x é dado pela ordenada deste ponto, que se pode comparar
com a abscissa deste, ou seja, o seno de menos π mais x é igual ao simétrico do cosseno de x. Então, substituímos o seno de π mais x por menos cosseno de x. Vejamos agora o cosseno de menos π menos x. Menos x está aqui e menos π menos x está no seu prolongamento. O cosseno é dado pela abscissa deste ponto e, como podes observar, os cossenos são simétricos. Logo, vamos substituir cosseno de menos π menos x por Estudemos agora o cosseno de menos π menos x. O x está aqui e menos x aqui e, portanto, menos π menos x está no prolongamento do menos x. Para comparar os cossenos, vamos comparar as abscissas destes dois pontos, que, como podes observar, são simétricas. Assim, vamos substituir o cosseno de menos π menos x por menos cosseno de x. Seno de 3π menos x. X está aqui, algures no primeiro quadrante, e 3π menos x estará aqui no segundo. Para compararmos o seno, vamos comparar as ordenadas destes dois pontos, que são iguais. Logo, o seno de 3π menos x é igual ao seno de x. Obtemos então a expressão menos 5 cosseno de x mais 2 cosseno de x mais seno de x. Ou seja, menos 3 cosseno de x mais seno de x. Uma vez que sabemos o valor exato da tangente de x, podemos utilizar a fórmula 1 mais tangente ao quadrado de x igual a 1 sobre cosseno ao quadrado de x para descobrir o valor do cosseno de x. Obtemos então 1 mais menos raiz de 2 sobre 2 ao quadrado igual a 1 sobre cosseno ao quadrado de x. Ou seja, 1 mais 2 quartos, isto é, 1 meio, igual a 1 sobre cosseno ao quadrado de x. Ou seja, 3 meios igual a 1 sobre cosseno ao quadrado de x. O que é equivalente a cosseno ao quadrado de x igual a 2 terços. De onde concluímos que o cosseno de x é igual a mais ou menos raiz de 2 sobre raiz de 3. Racionalizando, obtemos cosseno de x igual a mais ou menos raiz de 6 sobre 3. Recorda que tínhamos concluído que x é um ângulo do segundo quadrante. Assim, como x pertence ao segundo quadrante, o cosseno de x é igual a menos raiz de 6 sobre 3. E agora que temos o valor da tangente, o valor do cosseno, e nos falta apenas o valor do seno, poderemos utilizar a fórmula tangente de x igual a seno de x sobre cosseno de x. Ou seja, menos raiz de 2 sobre 2 é igual a seno de x sobre menos raiz de 6 sobre 3. Ou seja, menos raiz de 2 sobre 2 vezes menos raiz de 6 sobre 3 é igual a seno de x. O produto de dois números negativos é um número positivo, obtemos então raiz de 12 sobre 6, como o valor exato de seno de x. Simplificando raiz de 12, sabemos que é igual a 2 raiz de 3 e, portanto, 2 raiz de 3 sobre 6 é o valor do seno de x. Simplificando ainda um pouco mais, obtemos que seno de x é igual a raiz de 3 sobre 3. Depois de descobertos os valores destas razões trigonométricas,
Então, conseguimos substituir e obtemos então cosseno de x é menos raiz de 6 sobre 3 e seno de x é raiz de 3 sobre 3. Ou seja, raiz de 6 mais raiz de 3 sobre 3.